Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, por esta tão rica e importante oportunidade concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, que tem o título A relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Toda a igreja verdade aplicada. Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui esta manhã para podermos te adorar, te bendizer e podermos também aprender uns com os outros sobre a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus nos ilumina, aquece o nosso coração e nos ensina, nos instrui, nos dirige. Fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz, sermos exortados, edificados e consolados por ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, as classes estão liberadas. Os irmãos do discipulado vão permanecer aqui hoje, tá bom? Os irmãos do discipulado vão permanecer aqui hoje. Amém, irmãos? Estou repetindo, a nossa lição tem o título A relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Os objetivos da lição são 3, irmãos. Primeiro, apontar a relevância da igreja na vida do cristão. Esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo e conscientizar cristãos sobre participação na vida do corpo, sobre a vida e no corpo. Ministério ajuda no crescimento cristão. 1.1 diz assim: a importância dos líderes ministeriais. Em Efésios 4, do 11 ao 12, está escrito que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Se não vejamos Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12. Vamos ler, irmãos? Diz assim, Efésios 4, do 11 ao 12. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo
o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui nós aprendemos que os líderes ministeriais, os ministérios que Deus dá para os homens, são visando o aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo. Isso tem que ficar muito ou bem claro na nossa mente, bem esclarecido na mente do cristão. Todas as pessoas que almejam o ministério, a chamada de ser ministro de Cristo, de ser obreiro, precisa ter isso bem claro na sua mente, que é os propósitos dos dons ou dos ministérios que Deus nos concede. Qual é o propósito dos dons ministeriais? Aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Por que eu digo isso? Que essas coisas têm que estar bem claro na nossa mente, no nosso coração, porque as pessoas podem entrar no ministério com uma motivação errada. E é o que muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas que acham que ministério é uma forma de auto se promover, que acha que o ministério é uma forma de ganhar notoriedade, ganhar fama, autoconhecimento. Tem muitas pessoas que infelizmente estão equivocadas quanto ao reino de Deus e quanto à chamada e o ministério que Deus concede aos homens. Vemos assim que a diversidade de ministério é essencial para o crescimento da vida cristã, como por exemplo, o pastor acolhe e alimenta, o evangelista estimula a evangelização e o crescimento da igreja. O mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra. O profeta encoraja e produz avivamentos. Todos esses são ministérios essenciais para a vida do cristão. Então, nós entendemos que Deus escolheu uns. Paulo é muito claro quando ele diz assim: porque Deus escolheu uns, ou deu a uns como apóstolo. Então, nós aprendemos que não foram todos que Deus chamou, ou que Deus chama, ou que Deus escolhe para o ministério. É interessante isso, porque tem pessoas que acham que só pode ser cristão se ele estiver um desses ministérios aqui. Não sei aonde as pessoas aprenderam isso, aqui não foi, mas tem pessoas que acham que ser cristão, ele tem que ter esse ministério, ou ter essa chamada, ou ser pastor, ou ser profeta. Se essa pessoa não é um pastor, não é um profeta, não é um mestre, não é um doutor, ele não serve para a igreja. Quanto que, pelo contrário, a pessoa pode servir a igreja, a pessoa pode ser relevante, pode ser útil na igreja, um cristão verdadeiro, sendo que ele não tenha recebido esse chamado de apóstolo, ou de mestre, ou de pastor, ou de evangelista. Amém, irmãos? Então, frisando aqui, os ministérios ou os dons ministeriais que Deus concede aos homens
tem o propósito de aperfeiçoar a igreja e de edificar a igreja. Isso aí. O ensino promovia crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizavam essa igreja é que era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia. Quem estava aqui na igreja terça-feira? O pastor pregou sobre as marcas de uma igreja forte. Foi isso? A igreja que permanecia na doutrina na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então essa é uma marca distintiva de uma igreja que cresce de forma saudável. É a igreja que cresce edificada, apoiada nos ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos da palavra de Deus. Tem coisas, irmão, que parece crescimento, mas não é. Pois nós vivemos um tempo pragmático. Pessoas, não importa como cresce, eles querem crescer. A forma, o modo como se cresce, não importa. O que importa é que tem que crescer. Isso é uma preocupação do nosso pastor aqui na nossa igreja, né? Como crescer? Não é só crescer, é como crescer. Como crescer? Eu repito, tem coisa que parece crescimento, mas não é crescimento, é inchaço. Quando a igreja cresce desordenada, quando a igreja cresce sem a palavra, sem o ensinamento, sem a Bíblia, sem o Espírito Santo, isso não é crescimento, é inchaço. E às vezes as pessoas só olham para o número, só olham para o crescimento, só olham para o tamanho, mas não olham para o estado. Ezequiel 37 é interessante, diz assim, que Ezequiel foi levado para um vale pelo Espírito do Senhor, aonde havia muitíssimos ossos e eles estavam sequíssimos. Não é isso que o texto diz? Os ossos eram numerosos, porém eles estavam sequíssimos. Ou seja, era um grande número de ossos, mas o estado era de morte. Só o número não pode nos impressionar. Nós temos que olhar também para o estado. Nós não podemos ter medo do crescimento, mas também nós não podemos negligenciar o estado. Amém, irmãos? Então, o crescimento saudável, ele está apoiado, edificado no ensinamento dos apóstolos, na palavra do Senhor. Essa é a marca da igreja que crescia em Atos dos Apóstolos, a igreja que permanecia, a igreja que aprendia, estava sempre aprendendo.
Ninguém é tão sábio que não precisa aprender, né, irmão? Ninguém é tão sábio que já aprendeu tudo e que não precisa mais aprender. Salomão diz assim: dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Nosso problema é que às vezes nós achamos que já aprendemos tudo, que já sabemos tudo. Aí nós nos fechamos para o aprendizado. Nós nos armamos, né? Como o pastor costuma dizer aqui, nós nos armamos achando que já sabemos tudo. E acabamos que nós paramos de crescer quando acontece isso. A importância dos mestres para o crescimento da igreja. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestres em sua vida. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo. Todavia, entretanto, ele mesmo teve mestre, né? Às vezes nós não vemos importância do ministério dos mestres. Nós não vemos relevância no ministério dos mestres, porque às vezes nós temos aversão ao conhecimento. Por muito tempo, as pessoas demonizaram o conhecimento. Conhecimento esse que chegou para nós através dos mestres. Homens que foram ou que é dotado de uma capacidade muito maior do que nós recebemos para ensinar a igreja de Cristo. Nós temos vários mestres no Brasil. Nós temos vários mestres na Assembleia de Deus e graças a Deus por isso. Um dos mestres que eu mais admirava na igreja Assembleia de Deus era o pastor Antônio Gilberto. E esses homens foram separados, escolhidos por Deus, com uma capacidade maior de sabedoria e de conhecimento para instruir a igreja de Cristo. E às vezes nós temos uma certa resistência de aprender com quem sabe mais do que a gente. Charles Spurgeon diz que resistir a aprender com os mestres ou com as pessoas que sabem mais do que nós é negligenciar também o Espírito Santo de Deus que capacitou essas pessoas. É resistir ao Espírito. Quando nós não queremos ou quando nós resistimos não aprender com pessoas que foram mais capacitadas do que nós para nos ensinar, nós estamos resistindo ao Espírito Santo que capacitou essa pessoa para nos ensinar. Amém? Uma igreja relevante, uma igreja modelo para nós, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim, ó. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A igreja que estava em Antioquia, ela tinha profetas, doutores e tinha evangelista, que era Paulo, Barnabé,
ou Saulo e Barnabé. Eu já vi muitas pessoas quererem colocar Saulo à frente dos profetas, dos ministérios, porque a Bíblia diz assim, o Espírito diz, apartai-vos de Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. O texto não ensina isso. O texto enfatiza a importância dos ministérios em uma igreja. Porque ninguém dá conta de fazer tudo. E cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender com os mestres. Eu preciso aprender com os mestres. Eu preciso ter mestre. Eu preciso ter referência. Paulo tinha os seus discípulos, né? Por exemplo, Timóteo. E Paulo sempre alertava Timóteo: Timóteo, eu sou teu pai na fé e você deve permanecer naquilo que eu te ensinei. Então nós precisamos ter as nossas referências de ensinamento. Quem nos ensinou? Quem foi os nossos mestres? Quem nos instruiu? Temos pessoas que acham que até no reino de Deus ele tem que ser autodidata, né? Não precisa aprender com ninguém. O que seria da igreja se não tivesse os mestres? O que seria da igreja se não tivesse os mestres que escreviam livros para instruir as pessoas? Que é uma das coisas negligenciadas às vezes por nós. Eu estava olhando o livro do discipulado da classe do Raí, escrito pela doutora Alessandra, é isso? Uma mulher que tem o dom de mestre, de ensinar. E ela vai estar aqui com a gente no nosso seminário de EBD. O livro é maravilhoso. Nós temos o mestre Jeová Rodrigues, que veio aqui no nosso seminário passado. E às vezes nós não damos certa importância para isso. Amém? O convívio da igreja e o crescimento cristão. O ambiente na igreja. Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual, é também coletiva. Além de ser uma necessidade individual, é também coletiva. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento e aperfeiçoamento e amadurecimento do discipulado de Cristo. É a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da maturidade, caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento, uns aos outros, na edificação, admoestação, suportando, exortando, ajudando e estimulando. Para que não sejais mais meninos inconstantes. O texto de Romanos 15, do 1 ao 12, nos recomenda compreender os fracos. Uma das formas de crescer da igreja é o relacionamento com as outras pessoas. Ninguém cresce só, ninguém cresce isolado. Uns aos outros. E quando nós estamos reunidos, juntos, nós somos exortados, nós somos edificados, nós aprendemos a suportar quando nós nos relacionamos com pessoas mais fracas do que nós aprendemos a perdoar as pessoas,
a suportar, nós estimulamos as pessoas. Aí o comentarista diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes. Por que nós devemos crescer? Por que nós precisamos estar no seio da igreja, no meio da igreja, se relacionar com pessoas? Porque é na igreja, é se relacionando com pessoas, estando no meio de pessoas, que nós deixamos, que nós aprendemos uns com os outros, para que não sejais mais meninos inconstantes. Efésios capítulo 4, versículo 14. Meninos inconstantes. Esse texto é interessante. Dá continuidade no propósito dos ministérios, irmão. E Paulo diz assim, versículo 3 diz assim: para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia o enganam fraudulosamente. Então, quando nós não crescemos, nós continuamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Isso é interessante, irmão, importante. Se nós fôssemos enumerar as características de uma criança, de um menino, nós ia passar aqui, ficar aqui até meio-dia. A criança, criança tem uma característica que é nata dela, de gostar de novidade, de coisa nova. Por isso que Paulo diz que crianças, elas são inconstantes. Por quê? Porque ela não permanece naquilo que aprendeu. Ele gosta de coisa nova. Experimenta é você dar um brinquedo para uma criança hoje, na outra semana você dá um brinquedo novo para ele. Ele larga aquele brinquedo que você deu na semana passada e nem quer mais saber do brinquedo que você deu, e ele quer o novo, o brinquedo novo. Ele é inconstante, ele não sabe o que quer. É os meninos, as crianças inconstantes. O que o pastor ensinou aqui para nós na terça-feira: não permanece no ensinamento dos apóstolos, inconstante. Menino, uma hora acredita numa coisa, outra hora acredita em outra. Nós estamos cheios de coisas novas, né? Novidade, irmão, é novidade para cá, é novidade para lá, é coisa nova que chega no mercado da fé. E os meninos vão abraçando tudo, são atraídos por essas novidades que aparecem no mercado da fé dia por dia. Nós tivemos aí várias ondas de ventos de doutrina, mas o que permanece é a palavra de Deus. Nós tivemos onda aí de dente de ouro, que pessoas oravam e as pessoas recebiam dentes de ouro. Uma vez eu presenciei uma cena do irmão orando e dizendo que Deus ia colocar ouro na mão dos irmãos, e para os irmãos fechar a mão, que Deus ia colocar ouro, que a mão dele ia ficar brilhando como ouro. Ia ficar todo mundo rico aqui então, porque... Aí pegava a câmera e filmava: "Oi, irmão, a mão do irmão está brilhando, é ouro, é ouro, é ouro." Que propósito é isso, irmão? Passou. Ninguém mais vê, irmão, falar de pessoas que oram para Deus colocar dente de ouro. Passou, vento de doutrina. O que é que permaneceu? A palavra. O ensinamento dos apóstolos. Tem
Tem muita novidade no mercado da fé, surgindo dia após dia. E os meninos que são inconstantes, eles vão abraçando, eles vão comendo tudo. O fenômeno da internet nem se diz, né? Constante, levado por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Homens astutos são servos do seu mestre, chamado serpente do Éden. A serpente era mais astuta do que todos os anjos. E aqui diz que essas pessoas agem com astúcia. São servos do diabo, usados pelo diabo para enganar as pessoas. Judas diz que eles entram sorrateiramente na igreja. Parece verdade, mas não é verdade, é engano. Como é que nós nos defendemos disso? Paulo diz assim: nós temos que chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Nós temos que crescer. Crescendo é que nós podemos discernir, discriminar os enganos dos falsos mestres. Criança não sabe discernir o certo do errado. Não tem discernimento, porque não cresceu, não aprendeu, não permaneceu naquilo que foi ensinado. Amém? Ou não amém? O ambiente na igreja não é perfeito. Atente-se para isso, irmão. O ambiente na igreja não é perfeito. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentados com o amor, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Há muita gente focando somente os defeitos na igreja e vive em busca de uma igreja perfeita. É uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontra seres imperfeitos. E a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Amém? Existem pessoas assim? Existe. Pessoas que só focam nos defeitos da igreja. E você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. A igreja de Corinto, eles tinham os 12 dons, não era isso? Paulo chama ele de quê? Carnais. Tinha todos os dons, e Paulo chama ele de carnais. Todas as igrejas do Novo Testamento tinham defeito. Porque não existe pessoas perfeitas. Tem pessoas que têm problema em lidar com as imperfeições das outras pessoas. A igreja tem pessoas que são mais fracas, outras são mais fortes. Outras são mais espirituais, outras menos espirituais. Outros que têm mais conhecimento, outros que têm menos conhecimento. Outros que são mais pacientes, outras são mais impacientes. E esse é um argumento do desigrejado. Que eles querem uma igreja perfeita, mas eles mesmos não são perfeitos e não vão ser perfeitos. A Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento que não terminará aqui.
Por isso somos ensinados a suportar o irmão. Isso significa ser paciente com eles nas suas fraquezas e falhas, ajudar a carregar o fardo um do outro, a perdoar aqueles que nos ofendem. Todas essas atitudes e muitas mais nos conduzem ao crescimento cristão. É fácil apontar os defeitos dos irmãos. Difícil é ajudar ele a carregar o fardo. Difícil, irmão, é a gente ajudar a pessoa a crescer. O ambiente na igreja não é perfeito. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Eis a oportunidade. Não foque somente nos defeitos da igreja, olhe a qualidade. Como o nosso pastor costuma nos ensinar, olha para a igreja como a igreja de Cristo, não é isso? A igreja é de Cristo, o corpo de Cristo. Vamos terminar. A lei do crescimento por meio do fazer. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? A lei do crescimento está presente na vida cristã. Essa é uma lei para hoje. 3.1, desenvolver os talentos recebidos de Deus. Está baseado naquele texto de Mateus capítulo 25, que fala que é a parábola dos talentos, que o Senhor a um ele deu. Vamos ler? Então aproximou-se, porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seu servo e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se para longe. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Em primeiro lugar, irmão, que eu acho interessante nessa parábola, é que a Bíblia diz assim, que o Senhor entregou os seus bens. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Ele deu o quê? Os seus bens. Por que eu acho interessante isso? Porque muitas vezes nós achamos que o chamado, que o ministério, que o cargo que nós recebemos é um fardo. E nós às vezes vivemos amassados debaixo desse cargo, ou desse chamado, ou desse ministério que nós recebemos. E às vezes nós dizemos que nós temos que carregar a cruz, porque nós vemos isso como um peso, como um fardo que nós recebemos. Parece que isso é imposto a nós. Mas Jesus disse assim, que ele entregou os seus bens. Então o ministério não é um fardo que a gente tem que carregar com tristeza. É os bens que o Senhor nos entregou, é os seus bens. E a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, cada um segundo a sua capacidade, para eles multiplicar, para que eles pudessem multiplicar esses dons. A lei do crescimento está presente na vida do cristão. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. Em 1 Pedro 2, em 2 Pedro 3,18, somos ordenados a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está entrelaçado com o ponto 1. Que a exortação de Pedro é que possamos crescer na graça e no conhecimento, ou seja, crescer em graça e crescer em conhecimento. É o que não aconteceu
com aquele homem que recebeu um talento que enterrou, ele não multiplicou, ele não cresceu em nada. Não existe, irmão, uma coisa mais triste na vida de um pastor quando uma pessoa está há muitos anos com ele, ouvindo seus ensinamentos na igreja, e ele percebe que durante esses anos ele não cresceu em nada, não amadureceu em nada, continua com um talento e reclamando. Crescei na graça e no conhecer. Pedro nos traz um equilíbrio importante: graça e conhecimento. Mente, coração, verdade, experiência. Às vezes nós separamos essas coisas. Se de uma ala tem uns que gostam, né, da graça, do poder do Espírito, do outro lado nós temos aqueles que só gostam do conhecimento. De um lado nós temos aqueles, né, que diz assim: a letra mata, o Espírito vivifica. Não tem esses que dizem assim? Irmão, não estuda não, irmão, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você tem que buscar o poder de Deus, a unção do Espírito. E tem que buscar mesmo, mas não pode negligenciar os meios de receber esta graça, que é através do conhecimento. Nós precisamos de ter luz na mente e fogo no coração. Às vezes nós somos desequilibrados a respeito disso, de graça e de conhecimento. Nós precisamos do poder, mas nós precisamos também do conhecimento. Por que muitas pessoas não estudam, irmão? Por que muitas pessoas não buscam conhecimento? É porque eles acham que conhecimento, que teologia apaga o fogo. E, sendo irônico, de verdade, teologia, conhecimento apaga o fogo. Aquele fogo lá de Levítico capítulo 10, o fogo estranho. Conhecimento apaga o fogo estranho. Quando nós temos convicção de quem é Deus, quando nós temos convicção da palavra de Deus, do que nós aprendemos, conhecimento não apaga o fogo do Espírito. Aleluia, amém. Glória a Deus. Eu encerro a minha participação. Alguma pergunta, algum comentário? Nós precisamos da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Hamilton, pastor Jason, já chamaram as classes? Acho que não chamaram, né? Eu também não pedi. Obrigado, irmãos. Paulo diz assim, observai tudo e retei aquilo que é bom, não é isso que Paulo diz? Só para me encerrar aqui, que eu estava com esse texto na mente. Observai tudo e retei aquilo que é bom. A gente não precisa comer tudo, irmão. A gente pode ler sobre política, sobre ciência, teologia, sobre toda a filosofia, todas as outras áreas do saber. Você pode ler, você pode buscar algum conhecimento, você só não precisa comer tudo, reter tudo. Você só precisa reter aquilo que é bom, que vai te edificar.
ficar, que vai acrescentar, que vai agregar na sua vida, que vai te levar ao crescimento. Amém?